Palavra de especialista. Oferecimento Topcred, a sua solução financeira. Bom dia, ouvintes do Interação 98 FM. Sou Felipe Regis, fonoaudiólogo, e vou falar um pouco sobre o exame de audiometria. O exame de audiometria, ele é um exame que vai fazer a captação do som para medir o limiar auditivo de cada pessoa. Ele é indicado para todas as pessoas, desde criança, desde o nascimento da criança, que já faz na maternidade mesmo, já faz o teste da orelhinha. Consequentemente, adolescentes, adultos, idosos, que geralmente possuem perdas auditivas, zumbidos. Então, sempre é indicado esse tipo de exame, para saber o limiar auditivo. Porque o limiar auditivo do adulto é em torno de 25 decibéis e da criança em torno de 15. Então, até pacientes que têm queixa de zumbido, pacientes que têm diabetes, algum tipo de comorbidade, geralmente tomam algum medicamento específico, então possivelmente vai dar perda auditiva. Esse exame é realizado através de um equipamento chamado audiômetro, numa cabine de audiometria, com a cabine isolada acusticamente, e é usado os fones retroauriculares e é dado o estímulo de intensidade a partir de 25 decibéis para saber se o paciente está escutando. E do outro lado da cabine ele dá a resposta, se escutou ou não. Caso esse exame ele dê alterado de perdas auditivas, aí ele é encaminhado para o otorrino para tomar as devidas providências, ou quem sabe, se não resolver diante de medicamentos, com o otorrino é passado a parte do aparelho auditivo. Geralmente, quem tem mais queixas de perdas auditivas é o idoso. Geralmente é bem característico de a gente identificar. Geralmente é aquele idoso que pergunta mais de uma vez a mesma coisa, que causa um isolamento social, porque o idoso geralmente ele se isola. Aquele idoso que é consciente, às vezes ele não quer ficar perguntando as mesmas coisas em rodas de família, almoço, tudo, então ele vai tender a se isolar e balançar sua cabeça, concordar, e na verdade ele não está escutando. Às vezes ele escuta, mas não entende o som. Um dos sinais de perdas auditivas é esse. O zumbido também, não quer dizer que todo mundo que tem um zumbido tem a perda auditiva, mas muitas vezes quem tem zumbido apresenta perda auditiva. Uma das perdas auditivas muito frequente também, que geralmente aparece muito em final de ano, em determinados eventos, é a perda auditiva induzida por ruído, que é justamente quando você adquire devido a explosões, fogos, barulhos intensos de som, você ficar tipo micareta, ficar muito próximo a trio elétrico. Então, geralmente, com poucos dias aparece a perda auditiva. Essa perda auditiva por ruído, ela pode ser momentânea ou pode ser definitiva. A momentânea, geralmente, com certo tempo, quando o ouvido vai restabelecendo as células de uma determinada exposição, ela vai voltando. Agora, se realmente for definitiva, porque a perda auditiva, quando você perde a audição, você mata as células definitivas, então você não volta mais aquelas células. Isso, o uso de fones de ouvido, acontece muito a perda auditiva, principalmente o fone de ouvido intra-auricular, que é aquele que fica mais dentro do ouvido, que geralmente o pessoal usa muito hoje. O fone de ouvido retro, aquele que é tipo concha, que pega dos dois ouvidos, mas com arco sobre a cabeça, aquele ali é prejudicial, mas não tanto, porque ele não vai estar, o som não vai estar sendo captado diretamente pelo canal auditivo. Mas já o intra-auricular, ele vai direto na membrana timpânica. Então, e tem gente que ainda usa ele com o volume máximo. Então a membrana está todo tempo exposta ao ruído. A questão do uso dos cotonetes em si, como a gente já sabe, tem gente que diz não, que usa por costume mesmo, tem produção excessiva de cera. O cotonete em si, ele prejudica mais ainda, porque quem tem produção excessiva de cera, ele vai fazer com que empurre mais a cera dentro do canal auditivo até a própria membrana, fazendo com que vá juntando e chegando uma hora que todo o canal auditivo está tapado de cera, que é onde realmente acontece para fazer a própria lavagem, ele não está conseguindo ouvir bem. E o risco de perdas auditivas aí do cotonete é justamente no caso de você perfurar o tímpano. Você introduzir muito o cotonete e fazer com que tenha a membrana timpânica perfurada e você cause uma perda auditiva. Os exames é o seguinte, a gente tem uma escala de menos 10 a 120, certo? Em todas as frequências, de 125 a 8.000 Hz. Então, para o exame estar normal, no caso do adulto, ele tem que estar todo dentro do padrão de 25 decibéis acima. Certo? De 25 acima. De 26 abaixo começa a perda auditiva. E a gente caracteriza a perda por perda leve, moderada, severa e profunda, de acordo com o grau da escala de menos 10 a 120. Isso no caso de adolescente e adulto. Se for no caso de criança, então no lugar de ser 25 decibéis, a gente tem que calcular a partir de 15 decibéis. E não calcula todas as frequências, calcula geralmente de 500 a 4.000 Hz. Não usa de 125 aos 8.000. Não, a perda auditiva, como eu falei, a perda auditiva é quando você perde
é definitivo, porque ela não tem como você restabelecer as células ciliadas, né? É morte de célula. O que você pode proporcionar é que o indivíduo volte a escutar como ele escutava aproximadamente antes. Com o quê? Com o uso do aparelho auditivo. E tem casos que é tão severo, né? E até de crianças que já nascem com essa deficiência auditiva total, que aí o aparelho auditivo também não vai auxiliar, que aí no caso do implante coclear, que é outro tipo de aparelho que é feito uma cirurgia, então ele é colocado internamente junto da membrana coclear para poder o indivíduo escutar de uma forma melhor. Mas isso é em casos mais extremos, quando o aparelho auditivo não amplifica mais de jeito nenhum. E não é todo mundo que pode receber o implante coclear. Tem uma idade para fazer a cirurgia, tem uma idade mínima, uma idade máxima, tem alguns pré-requisitos. É sempre importante procurar, teve alguma dúvida, procura um otorrino, porque o otorrino faz o direcionamento para o fono, faz os encaminhamentos devidos, porque a gente realiza o exame e volta para ele para poder ele dar o diagnóstico final, porque a gente já dá o exame com o laudo, mas ele é que dá o diagnóstico final sobre a questão do aparelho, sobre todo o segmento que você vai direcionar até o uso do próprio aparelho auditivo. O indivíduo, para ele falar bem, ele tem que ouvir bem, né? Então, muitas vezes, até voltando para a área infantil, muitas mães dizem, meu filho tem 2 anos, tem 3 anos e não fala direito. A primeira suspeita da gente ele escuta bem. Aí, vamos fazer primeiro o quê? Vamos encaminhar para fazer um exame de audiometria? Porque se ele não estiver escutando bem, então a queixa inicial já vai estar saindo da audição. Então, a audição é o pontapé inicial para ele poder falar. Caso tenha alguma dúvida, pode me procurar nas redes sociais, é Felipe Regis, o Instagram, o telefone é 91235017, estou sempre à disposição. Ou nas clínicas da cidade, eu realizo esse exame de audiometria em todas as clínicas do município de Santa Cruz, certo? E venho agradecer à rádio por essa oportunidade de esclarecimento à população. Só na Topcred, você aposentado e pensionista do INSS encontra a menor taxa de juros e o maior valor liberado. Os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que não têm empréstimo em seu benefício, a Topcred libera até R$ 26.200. E para os beneficiários do BPC Loas e representante legal, libera até R$ 22.000. Travessa Miguel Nunes, 32 Centro, Santa Cruz. Fone WhatsApp 849-9208-2619.